Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nesta manhã eu queria colocar um tema para este sermão: unidos em Cristo, uma igreja viva e conectada. Meus irmãos, antes de começarmos a mensagem desta manhã, o sermão desta manhã, eu quero te fazer um convite bem simples. Olha aí para o seu irmão da frente, olha para o seu irmão do lado direito e do lado esquerdo, olha para o seu irmão atrás de você. Louvado seja Deus. O que une todas as pessoas diferentes aqui neste lugar, o que une todos nós aqui neste lugar hoje, será que é o costume de frequentar o mesmo tempo? Será que é a amizade? Será que é o gosto de ouvir um louvor abençoado, de ouvir uma palavra próspera? Ou é o desejo de receber uma bênção do Senhor? Tudo isso, meus irmãos, pode nos aproximar, sim, mas não é realmente o que nos une aqui. A Bíblia nos dá uma resposta clara e poderosíssima. Somos um só corpo em Cristo, como acabamos de ler em Romanos 12, 5. Mas para entendermos o que isso vai significar para nós, precisamos dar um passo lá atrás na história. Ou seja, a carta aos Romanos, ela foi escrita, obrigado, irmão. A carta aos Romanos, meus irmãos, foi escrita por Paulo lá atrás, a igreja que enfrentava uma crise silenciosa, mas também profunda naquela época. E Roma era a capital do mundo naquela época. Uma cidade grande, uma cidade influente, uma cidade cheia de culturas, línguas e religiões. Mas no meio dessa cidade surge uma igreja formada a princípios pelos judeus convertidos a Cristo. Mas aí o que acontece? O imperador Cláudio, ele expulsa os judeus convertidos, os judeus daquele lugar de Roma. E os gentios, os não judeus, assumem a liderança da igreja, pastor Nelson. E quando os judeus voltam para a cidade de Roma, eles encontram algo diferente. Uma igreja sem festas judaicas, uma igreja sem dieta cerimonial, uma igreja sem a lei de Moisés como base. E o que resulta isso, meus irmãos? O que isso vai levar para aquela igreja? Um povo que pregava o Evangelho, que falava de Jesus, e aí ele é expulso de Roma, assume os gentios, e quando voltam os judeus convertidos, encontram um negócio totalmente diferente. E o que isso vai resultar? Divisão da igreja. E é nesse cenário que Paulo ele vai escrever nos 11 primeiros capítulos da carta a Romanos. Ele apresenta a grande doutrina da salvação. Ele vai falar: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, onde vemos lá em Romanos 3, 23. E aí quando você vai em Romanos capítulo 5, 1, ele vai falar: em todos judeus e gentios são justificados gratuitamente pela fé em Cristo. Ah, meus irmãos, mas quando chega no capítulo 12, Paulo ele muda o tom da fala dele totalmente. Totalmente. Se você pega o capítulo 12 da carta aos Romanos, você vai entender que Paulo ele vai exortar praticamente. E agora, meus irmãos, Paulo aplica e diz lá em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que ele dissesse para aquele povo: depois de tudo o que Deus fez com vocês, agora vivam de maneira diferente, vivam como um só corpo. Então, meus irmãos, ele declara em Romanos capítulo 12, a qual acabamos de ler, no versículo 5, põe aí assim para nós: assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Louvado seja Deus. Essa, meus irmãos, é a base da nossa fé comunitária. Em Cristo, o muro de separação caiu. Efésios capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso. E Gálatas capítulo 3, versículo 28, vai dizer que em Cristo não há mais divisão entre judeus e gentil, entre homens e mulher, entre patrão e empregado, entre jovem e idoso. Somos diferentes? Sim, somos diferentes. Mas somos um só corpo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ligados uns aos outros. Verdade, Deus. Imagine o corpo humano, onde cada parte age por conta própria. Você já pensou, você já imaginou, meus irmãos, se a sua mão tenta correr? Você já se imaginou se seu pé quer comer alguma coisa? Se seus olhos fecham enquanto o corpo anda, o que vai acontecer? Vai acontecer um desastre. Assim é a igreja quando não vive o corpo, que não vive como corpo. Mas que corpo é esse, pastor? Como eu sempre falo aqui, o corpo de Cristo, o foco de Cristo. E aí, meus irmãos, gera o que? Confusões. Gera o que, pastor? Conflitos. Gera o que? Egoísmo. E até falta de propósito, meus irmãos, vai faltar. Mas a Bíblia vai nos mostrar algo muito glorioso. Uma igreja viva, conectada, funcional, cada membro com o seu dom, sua função, sua importância, é o mais importante. E o mais importante é todos eles ligados em Cristo Jesus. Essa, meus irmãos, é a verdade que vamos meditar aqui nessa manhã. E o meu desejo é que possamos ver e ouvir o que Deus tem para nós aqui nesta manhã. Entender tudo aquilo que Deus falará para nós. E abrir os nossos corações, as nossas mentes, para viver essa realidade. Porque quando a igreja entende o que é um só corpo, ela passa a refletir, meus irmãos, a glória do seu cabeça, que é Jesus Cristo. Amém ou amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Por isso hoje, meus irmãos, vamos aprender com Paulo como é possível sermos unidos em Cristo e nesta conexão de um com os outros. Primeiro, a nobreza da nossa diversidade. A diversidade na igreja, meus irmãos, é um presente de Deus que mostra como Ele trabalha de várias maneiras em meio ao seu povo. A primeira delas é a realidade da diversidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, na parte A do versículo, nós vamos ler assim, assim nós que somos muitos. Paulo ele começa dizendo o que todo mundo já sabe. Somos muitos e somos diferentes. A igreja não é feita de pessoas iguais. Temos histórias diferentes, idades diferentes, culturas diferentes. Isso não é problema, meus irmãos. É apenas um plano de Deus para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 20. A Bíblia vai dizer que o corpo não é feito só de uma parte. Tem pé, tem mão, tem olho, tem ouvido. E cada um tem a sua função. Se fosse tudo igual, o corpo não funcionaria. E o que eu aprendo isso na minha vida, pastor Léo? Na minha vida pessoal, o que isso aplica para mim? Explica aí. Explica. Talvez você ache
que não tem valor. Talvez você ache que não é como os outros. Mas Deus te criou do jeitinho que você é. Para quê? Para fazer parte desse corpo. A sua voz, sua experiência, seu jeito, tudo isso importa. Não para o pastor Léo, não para a pastora Kelly, não para a igreja, mas importa para Deus. Aleluia. Imagina só um coral, meus irmãos. Já pensou se convidamos aqui um coral? Lá daquela música Não Há Ferrolhos, quando canta aquele coral lindo, maravilhoso, uma divisão de voz linda. Imagina aquele coral aqui em cima do altar, e começa a todo mundo cantar igual, com o mesmo tom de voz, com o mesmo jeito de voz, com a mesma pegada. Meus irmãos, com toda sinceridade, seria chato ouvir, seria insuportável ouvir. Por quê? Porque não há divisão de vozes. Não é um maior ali, não há um menor aqui, não há um baixo ali, não há um tenor, não há um contralto, não há nada ali. É tudo igual, a mesma rotina. E aí, meus irmãos, a beleza não está nas vozes diferentes que se juntam para formar uma canção bonita. Porque as nossas diferenças não dividem a igreja, elas se completam. Aí vem o tenor, vem o baixo, vem o contralto, vem o soprano. Todo mundo entra naquela sintonia, meus irmãos, fica a coisa mais linda de se ouvir. Coisa linda, Deus. E é isso que Deus quer ouvir. E é isso que Deus quer no meio da igreja. União, um completando o outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não quer divisão dentro da igreja dele. Deus, ele quer união, quer amor, quer compaixão. Porque ele fala que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Segunda coisa, celebração da individualidade. Na parte B do versículo nós vamos ver, mas individualmente somos. Deus, meus irmãos, não quer que você deixe de ser quem é. Quando entra aqui na nossa igreja, quando entra em qualquer igreja, Ele te ama do jeito que Ele te fez e quer usar a sua vida exatamente dessa forma, desse seu jeitinho. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer que somos obras de Deus, criados para fazer o que? Coisas boas. Isso, meus irmãos, quer dizer que cada um de nós temos uma missão. Ninguém está aqui por acaso. Deus te deu dom, sim ou não? Deus te deu dom, sim ou não? Sim. Uns têm dons para servir, outros têm dons para ensinar, outros têm dons para pregar, outros têm dons para evangelizar. Mas, meus irmãos, use isso, porque isso é necessário para nós. Isso é necessário para a igreja. Quando você usa isso, meus irmãos, esses dons, mas não para se exaltar, não para se gloriar, a igreja ela é edificada, a igreja ela cresce, não é? Então, meus irmãos, use esses dons para que ninguém te julgue por qualquer coisa. Deus, ele te deu os dons. Então, meus irmãos, usa da melhor forma possível. Eu trago aqui uma reflexão. Eu sou baterista aqui da igreja. O nosso irmão Ramon é o tecladista. Nos visitando hoje está o nosso irmão Júlio, violonista. Talvez você é bom em ouvir, é bom em cuidar e ajudar. Agora imagina só, tem gente que toca bateria como eu, outros tocam violão como o Júlio, outros tocam teclado, outros cantam como a pastora Kelly, como o irmão Everton. Cada som, meus irmãos, aqui é igual. É igual, sim ou não? Não. Quando tocamos juntos, meus irmãos, a música, ela vai ficar o quê? O que ela vai ficar? Completa. Por quê? Porque a bateria vai dar o ritmo, o violão, o teclado vai dar o tom, o baixo vai fazer um grave, as vozes vão entrando em sintonia, e você vai ter o prazer de louvar a Deus, você vai ter o prazer de cantar, porque os instrumentos
as vozes estão alinhadas, a canção estão alinhadas. Então você vai ter o prazer de adorar a Deus, de servir. Deus, meus irmãos, te fez único. Para quê, pastor Léo? Para cumprir um papel que só você pode fazer. A submissão, que é a terceira coisa que eu lembro aqui, ao propósito comum. Na parte C do versículo, o texto vai dizer: um só corpo em Cristo. Embora sejamos diferentes, temos que andar o quê? Juntos, lado a lado, caminhando aqui, ó, lado a lado, meus irmãos. Isso só acontece quando todos seguem a mesma direção. Mas, pastor Léo, que direção é essa? Às vezes você ainda não entendeu que essa igreja aqui é uma igreja cristocêntrica. Talvez você não entendeu aqui que essa igreja foca a visão em Cristo. Eu não consegui falar que se o dia que essa igreja perder essa essência, que é pregar Cristo, o foco Cristo, pode fechar as portas, porque o pastor Léo e a pastora Kelly está doente. Está doente. Então, meus irmãos, embora sejamos diferentes, temos que andar todos juntos. Isso que acontece, meus irmãos, isso só acontece quando todos seguem a mesma direção, ou seja, a direção de Jesus, o caminho de Jesus, o caminho de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, é Ele quem manda no nosso corpo. Ou seja, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Cristo é o cabeça da onde? Da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, meus irmãos, Ele é o líder, Ele é quem dá os comandos, Ele é que nos mostra o caminho, Ele é que cuida de tudo. Você pode ser uma mão, ou um pé, ou até mesmo um olho, mas precisa obedecer ao comando do mesmo, que é o quê? A cabeça. Se cada um quiser mandar, vai virar bagunça, mano. Vai virar bagunça. A igreja precisa andar em obediência a quem? A Cristo. Até o pastor dessa igreja e a pastora dessa igreja tem que andar em obediência a Cristo. Se não tiver obediência a Cristo, a igreja não anda, a igreja não flui, a igreja não cresce. Aleluia. O corpo humano, meus irmãos, só funciona bem porque tudo disputa o cérebro. Se o olho quer ir para o lado e o pé para o outro, a pessoa vai, opa, vou cair aqui, vai tropeçar, vai desandar. Assim também é a igreja. Eu quero cantar nesse microfone. Não, quem vai cantar nesse microfone aqui sou eu, é meu. Eu vou pegar, não, quem vai pegar aqui sou eu. Eu vou tocar, não, quem vai tocar a bateria sou eu. Vira bagunça, irmão. Vira bagunça. E Deus não quer divisão na igreja. Deus, Ele quer união. Deus, Ele quer que eu e você falamos a mesma língua. Pastor, estou pensando nesse negócio aqui, o que você acha? Pastor, eu estou pensando aqui em fazer um projeto para as mulheres dessa forma assim. Ali dos adolescentes e tal. Pastor, dos homens, ó, um negócio aí na minha cabeça aqui, rapaz, que Deus me deu. E aí, o que você acha? Vamos conversar. Vamos alinhar. Isso é ser igreja. Um ouvir o outro. Não, aqui só quem me der os homens é o pastor Léo, acabou. Não, só quem me der as irmãs aqui sou eu, pastor Léo, não. Ei, só quem me der os jovens sou eu. Adolescente, não. Vamos conversar. Vamos alinhar. E o que Deus colocar nos nossos corações, meus irmãos, é para jogar para frente. Quantas das vezes nós se decepcionamos, eu e a pastora Kelly, projetos que eu já coloquei em mãos de pastores que rasgaram na minha frente, falando para mim, na minha cara, que isso não serve para a igreja. Isso aí é humilhante? É. Você cheio de força, cheio de fogo, para ali fazer a obra, colocar o projeto em prática, colocar o projeto na rua, e vem e vai lá e te tesoura, já dá logo no meio das tuas pernas. Isso te decepciona, isso te quebra, isso gera divisão na igreja. Mas eu, ouvindo a minha esposa, e ouvindo a voz de Deus, eu fiquei calado.
sentar num banco de uma igreja e ó, já era, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de ministrar louvor, não quero mais saber de tocar bateria, não quero mais saber de nada, agora eu só quero receber. Ah, mas Deus falou para mim assim, ó, não é desse jeito que eu quero você. Glória a Deus. Não é dessa forma que nós queremos, que eu quero para vocês. Ei, se vocês têm chamado, vocês, eu vou te dar um rebanho para vocês cuidarem. Aleluia. Segunda coisa, meus irmãos, o fundamento da unidade, a verdadeira união entre nós, só é possível porque todos fomos ligados a Cristo, que é o centro da nossa fé. Ou seja, colocamos Cristo como a cabeça e aumentou no corpo, as coisas fluem uns com os outros. Primeira coisa desse segundo tópico, meus irmãos, a união em Cristo é uma realidade que espiritual. A parte D do versículo vai dizer o que? Em Cristo. O que nos une de verdade não é ter os mesmos gostos, nem ter vindo do mesmo lugar. O que nos liga, meus irmãos, é algo muito maior. Todos nós estamos ligados a quem? A Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que não há judeu, nem grego, não há servo e nem livre, não há homem nem mulher, porque todos nós, um em Cristo, somos todos em um só em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo, meus irmãos, vai fazer parte da mesma família de Deus. Não importa de onde você veio, de onde você é, não importa. O que importa é que somos só um corpo. Talvez você se sinta diferente, talvez você se sinta excluído, ou não tão crente como os outros. Mas a Bíblia diz para mim e para você que se nós em Cristo, você é parte do corpo, como qualquer outro. Deus te ligou ao outro, outra vez, do sangue de Jesus. Aleluia. É como uma árvore com vários galhos. Cada um galho, meus irmãos, é diferente do outro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas todos estão ligados ao mesmo tronco e recebendo a mesma seiva. A mesma seiva. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Não é o que temos em comum que nos une, não. É que temos em comum é Cristo. Cristo é o cabeça. Segunda coisa, a unidade aqui é fruto da proximidade com Cristo. Às vezes a gente tenta ficar mais unidos, se aproximando uns dos outros. Mas o caminho certo, meus irmãos, é nos aproximarmos de Jesus. Quando todo mundo se aproxima de Cristo, a gente automaticamente se aproxima um dos outros. Efésios 4:3 vai dizer que devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Isso mostra que a união é uma obra do Espírito Santo. Quando buscamos a Deus juntos, a paz entre nós ela cresce, ela multiplica. Se você, meus irmãos, se sente diferente de se relacionar com alguém da igreja, faz o seguinte: ora por ele. Ora por ela, pastor. Aquela mulher ali, não consigo engolir ela. Olha, pastor, aquela irmãozinha aqui é rebelde, sem sal, sem açúcar. Misericórdia. Não vou com os cornos dele, como fala meu pai. Não vou com os cornos daquele cidadão. Ora por ele. Jejua por ele. Glória a Deus. Porque quando você vê e você perceber, Deus ele toca no coração daquele homem, daquela mulher, ele vai levar um pão até você. Ó, Deus mandou te dar isso aqui, ó. Eita glória. Ó, Deus mandou a gente sentar juntos e orarmos. É isso que Deus faz, filho. Deus ele une pessoas. Deus ele une pessoas. Uma certa vez um menininho pergunta para o pai, talvez você já escutou isso.
Ele fala assim: pai, que tamanho é Deus? E o pai sem resposta olha para o céu, vê um avião passando. Fala: meu filho, Deus é do tamanho daquele avião. E o menininho olha: nossa, pai, tão pequeno daquele jeito. É. E o pai sem graça, no outro dia pega o filho pela mão, leva até o aeroporto. Filho, vamos ao aeroporto. Quando ele chega na porta de vidro e vê aquele avião grandão: nossa, pai, que avião grandão! Ah, esse é o tamanho do nosso Deus. Porque quanto mais longe você ficar dele, mais pequeno na sua vida ele será. Quanto mais perto de Deus você chega, mais perto de Deus, mais perto, grande Deus será na sua vida, na sua história. E isso serve para a igreja. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais crescemos para a glória dele. E quando é divisão, meus irmãos, Deus ele se decepciona. Deus ele se cala. E aí você busca a resposta e não acha. Se brigamos, se fofocamos e dividimos a igreja, estamos apagando o que, meus irmãos? O nosso testemunho. Mas se perdoarmos, se ajudarmos e andarmos juntos, estamos mostrando que Jesus está conosco a todo tempo. Pense num time de futebol. Imagina aí o seu time: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, fusão ali do meu pai na semifinal. Pensa aí, quando jogam juntos, ganham. Mas se cada um quiser fazer aí o seu próprio gol, sendo ceboso, pega a bola e ó, quer de zagueiro, atacante, meio de campo, lateral, goleiro, chutar e fazer o gol, vai ter união? Não vai. É 11 contra 11. Mas para você chegar à meta, quer ganhar o futebol, quer ganhar o jogo, você tem que ter sintonia com o seu irmão, você tem que ter companhia, sintonia com o seu amigo de campo. Ops, vai, essa vai, gol. É dessa forma, meus irmãos, a igreja. Glória a Deus. É dessa forma, é como se fosse um jogo de futebol. Mas aqui não é só 11 contra 11. É milhões e milhões contra o inferno, querendo parar a tua vida, querendo te bloquear, querendo tirar a tua paz. E quando você se une, pastor, vamos tirar um momento de jejum. Ó, pastor, eu preciso orar. Ó, pastor, eu preciso jejuar. Vambora. Porque quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Aleluia, Deus. E nessa manhã Deus te chama para ser um só corpo em Cristo Jesus, sem confusão, sem contenda, sem egoísmo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um coral, meus irmãos, desafinado, ele vai chamar atenção, mas de forma negativa. As pessoas tampam até os ouvidos. Na igreja do meu pai, que é a Batista, se eu não me engano, lá tem 2 corais principais, que é o coro masculino e o coro feminino. E tem um outro lá que é o coro que canta todo mundo junto. Imagina, meus irmãos, esse coral sem ensaio. Se não conhece a música, não conhece a letra, não conhece a melodia, o tom de entrar certo, o que vai acontecer? Vamos desafinar. Vamos chamar a atenção de todos. Mas aí o maestro chega e fala: ó, amanhã às 4 horas tem ensaio. Ah, não vou não, estou cansado, vou ver meu Flamengo jogar. Ah, não vou não, eu quero ver meu Corinthians jogar. Aí não vai para o ensaio. Aí quando chega na igreja, olha lá, no lugarzinho dele, para cantar. Aí ele não conhece a melodia, ele não conhece o louvor, ele não conhece a sintonia da música e fica só assim da boca. Meu Deus! As pessoas reparam? Vai ver que aquele homem ali, aquela mulher, não ensaiou. Mas quando o homem comprometido com Deus, chega no ensaio, vai lá, opa, o que eu tenho que fazer? Qual é o tom que eu tenho que pegar? Olha, Léo, é assim, ó, você canta desse jeito, ó. Quando você for cantar, meus irmãos, a harmonia, o Espírito Santo de Deus desce, flui a igreja entra em sintonia, começa todo mundo a cantar junto,
ensinar, quer louvar para Deus e dar o melhor para Ele. Eu me lembro uma vez que quando essa mulher, minha esposa, dirigiu um coral feminino numa igreja que nós passamos lá. E ela vai ministrar o louvor, meus irmãos, ali no coral feminino, o grupo de irmãs da igreja. E ela era uma das regentes. Deus pegou ela de um jeito que a igreja foi se envolvendo, as irmãs foram se envolvendo, e eu estava filmando naquela hora, eu não podia dar um glória, não podia dar um aleluia, falar uma machulha da mais, porque eu estava filmando, mas a minha vontade ali, meus irmãos, de tanta presença de Deus, era ficar pulando, gritando. Quando eu olho para a igreja, eu vejo aquela igreja gritando, pulando, louvando a Deus. Isso é sintonia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela levou, usada por Deus, não para a honra e glória dela, mas ela levou a igreja à adoração. E é isso que nós tentamos fazer com você aqui, meus irmãos. É levar você à adoração, adorar o Pai em Espírito e em verdade. Não é para exaltar o meu ego, não. Não é para falar, não, pastor é melhor que fulano. Ah, pastor aquela, fulano é tal. Não, meus irmãos. Não. Para terminar, meus irmãos, eu tinha bastante coisas aqui, mas já estamos em cima do horário. E eu falo para você uma coisa. Uma só coisa. Que se a igreja zoe, põe aí o logo da igreja, filho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que se a igreja zoe. O que está escrito aqui? Vida de Deus. O que está escrito aqui, irmãos? Vida de Deus. E se a igreja zoe, vida de Deus, não tiver comunhão contigo, se os pastores presidentes dessa igreja não tiver comunhão contigo, fecha as portas, luz interna, porque estamos doentes. Meus irmãos, depois de tudo isso que vimos nessa manhã, fica claro para mim e para você que a igreja não é um monte de gente reunida por acaso. Não somos só conhecidos de fé, nem apenas frequentadores do mesmo templo. Ao contrário, somos um corpo, mas um corpo vivo, unido e cheio de propósito. Deus nos criou, meus irmãos, diferentes, sim. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque cada um com o seu jeito, os seus dons, a sua história. Mas em Cristo essas diferenças se unem para formar algo muito maior. Ou seja, para formarmos a igreja de Jesus. É engraçado que o pessoal fez aquele bolinho lá para mim e colocou ali no bolo a frase que eu coloquei aqui dentro. Começou uma reuniãozinha bem simples. Isso já envolve toda a igreja. Deus me defenderá. E é de uma forma tão assim inocente, de uma coisa, irmão, é tão simples, que quando a gente está aqui brincando, se divertindo, nós começamos a gritar: Deus me defenderá. A outra ali vai estar fazendo igreja e fala: Deus me livre. Ei, Jesus. E vira uma sintonia, irmãos, de alegria, de comunhão. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós não levamos para os nossos corações. Se você cair, eu estou aqui, a pastora está aqui, para te dar a mão e falar: filho, vamos embora. Qual que é o nome daquele homem lá que estava lá das mãos levantadas? Que o povo segurava a mão dele para não cair. Mas era assim. E quando ele orava, a igreja prosperava. Ei, você está cansado? Calma aí. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. É um ajudando o outro, irmão. Sem medo de que fulano vai vir, está batendo o ovo da pastora. Está puxando o saco. Não, aqui não tem isso. Aqui tem sintonia. Aqui tem amor. Aqui tem comunhão. Porque eu vou dar a mão para você, você vai andar junto comigo.
Vê o meu jeito de receber cada homem aqui nessa igreja. Como é que é? Fala aí, como é que é? Como é que é o meu jeito? É te abraçando, te dando um beijo no rosto. Isso se eu perder, meu irmão, me interna que eu estou doente, eu já falei. A igreja pode ter 1000 membros. Se eu não for em cada um dar um beijo no rosto, meu irmão, não é eu. Não sou eu. Esse é o meu jeito de ser. É chamar você de lindo, chamar você de linda. Somos muitos. Isso é bonito. Somos um só corpo. Isso é obra de Deus. Somos membros uns dos outros. Isso é uma responsabilidade. Se você está em Cristo, meus irmãos, você pertence a essa família. E isso quer dizer que você tem um lugar, um papel e uma missão dentro desse corpo. Não viva isolado. Não se esconda. Não fique esperando ser servido. Sirva, perdoa, caminhe junto. É isso que lá em 1 Pedro diz, capítulo 2, versículo 15. Vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual. Ou seja, você não é uma pedra solta, mas parte de uma construção espiritual que Deus está levando, que Deus está te levando. Fique de pé essa manhã. Talvez você entrou aqui nessa manhã dessa forma tão diferente. Talvez você entrou aqui nessa manhã querendo ver algo de extraordinário acontecer na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã pensando que ia ser uma palavra mais cheia de coisas que sugam o nosso ego, que elevam os nossos egos. Mas Deus hoje está falando para você que nesta manhã não é assim que Ele quer tratar a igreja. Enchendo o ego de fulano e de ciclano, não. Ele quer nessa manhã falar para mim e para você que você foi feito para ser um corpo só em Cristo Jesus. E Ele te convida nessa manhã, meu irmão. Ele te convida nessa manhã a tomar uma posição. Talvez você está escondido há tanto tempo do seu talento. Talvez você está escondido tanto tempo do chamado que Ele te deu. E você não tem coragem de falar. E você não tem coragem de se expressar. Com medo de que alguém vai rir da sua cara. Com medo de que alguém vai te humilhar, te esculachar. Mas Deus nessa manhã quer trabalhar isso na sua vida. Quer tirar essa vergonha de você. Quer tirar esse medo de você. E mostrar para você que Ele é fiel na tua vida. Se você se encontra desse jeito, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Glória a Deus. Se você que entrou aqui nesse lugar com medo, mas que quer fazer parte desse corpo, que quer fazer parte dessa igreja, eu quero orar por você, quero te dar um abraço. Sai do seu braço. Deus, Ele te chama para um compromisso maior. Talvez você aí na live esteja na mesma situação. Deus, Ele quer trabalhar dentro da sua casa. Deus, Ele quer trabalhar dentro da sua empresa, dentro do seu colégio, da sua faculdade. Mas é preciso você tomar a posição. Que posição é essa, pastor Léo? Dando o primeiro passo. Sem medo de que as coisas irão fluir da maneira que você não quer. Sem medo das situações. Sem medo das pessoas rirem de você. Porque nessa manhã você está tomando uma decisão, não para ele, não para ela, mas é uma decisão para Deus. Uma decisão para a firmeza do Espírito Santo na tua vida. Uma decisão para que possamos trabalhar juntos, que possamos orar mais juntos. Cadê você? Sabe que eu quero orar com você? Eu quero orar com você nessa manhã. Sincero.
de um jeito, mas quando todas estão bem ajustadas nas mãos do mestre, nasce uma música que toca.